O tema eleito para hoje é obsessão. Bom, então, dito isso, vamos apresentar nossos expositores desta tarde. Denise Lima e Fernando Pereira, nossos companheiros trabalhadores do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que fica em Jacarepaguá. Não é isso, Denise? E o companheiro Carlos Alberto Ferreira, do Centro Espírita Leon Denis, que também participa do programa Debate na Rio, na Rádio Rio de Janeiro. Então, façam suas perguntas, porque sem vocês a gente não tem como realizar o estudo desta tarde. Tá bom? Muito obrigado. Vamos ao estudo. Boa tarde novamente a todos. Vou começar aqui pelo Carlos Alberto. A obsessão sempre é decorrente de dívida que o obsediado tem para com seu obsessor? Uma boa tarde a todos. Que Deus os abençoe. A obsessão, ela pode ser uma decorrência, vamos dizer assim, de dívidas do nosso passado, como também, muitas vezes, a obsessão pode também ser decorrência de algumas escolhas, alguns erros que nós cometemos aqui na própria encarnação, nesse momento. Mas, da sua totalidade, ser uma dívida do passado, nem todas, no caso. Porque a obsessão, nós podemos definir ela de várias formas. Porque a obsessão do desencarnado para o encarnado, a obsessão do encarnado para o desencarnado, a obsessão do desencarnado para o desencarnado, do encarnado para o encarnado. Então, há uma variedade de obsessões que nós vamos estudando e nós vamos dizer assim, caracterizando essas obsessões dentro daquilo que a gente vai aprendendo com a doutrina espírita dentro das nossas escolhas. Ou seja, vivemos hoje entre o bem e o mal. E muitas vezes nós vamos ser responsáveis pelas escolhas que nós estamos fazendo. E aí, por essa responsabilidade, nós vamos ter que ressarcir com a lei. Se essa responsabilidade que adquirimos está no nosso passado, então nós estamos agora ressarcindo com a lei. Essa que é a realidade. Fernando, a obsessão pode perdurar toda uma encarnação? Boa tarde a todos, meus irmãos. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Olha, eu diria que ela pode ir até além, né? Porque o que é a obsessão, né? A ação persistente de um espírito mal sobre o outro. E às vezes essas ligações se estabelecem de uma forma que podem durar toda a vida e continuar depois do desencarne, porque como são espíritos, continuam vivos, eles continuam alimentando essa relação doentia que se estabelece entre eles. Por isso que se torna importante a gente buscar estar bem atento a nós mesmos para ver que tipo de pensamento nós alimentamos e de que forma são as ligações que nós estabelecemos mentalmente com os outros espíritos, para a gente começar a perceber se esse tipo de processo não está acontecendo conosco, muitas das vezes no seu início, onde é bem mais fácil a cura, né? Denise, toda obsessão tem reflexos óbvios no comportamento ou pode ocorrer de uma pessoa obsidiada e aquelas que convivem com ela não perceberem que ela se encontra nesse estado? Boa tarde, meus irmãos. Olha, a obsessão, como o Fernando colocou, que é a ação persistente de um espírito inferior sobre o outro, essa ação ela pode vir a ser, como o Kardec categoriza, como uma obsessão simples, que talvez não fosse nem perceptível, a obsessão por fascinação, que, segundo a codificação, é a pior das obsessões, porque ela pode ultrapassar o desencarne,
porque seria com os espíritos, né? Espírito com espírito. E a subjugação é evidenciada, porque o espírito, ele cria uma simbiose com o outro e é capaz de subjugá-lo no sentido de ser percebido. Então, a fascinação, ela não é tão visível, porque ela passa por um processo de autofascinação. É aquela pessoa que ela se acha o máximo. Então, ela nos dá espaço para dizer, você está equivocada, mas como é que eu estou equivocada? Eu sou o PhD, então fica difícil de você quebrar um circuito, um autocircuito, essa auto-obsessão. E aí a gente pode categorizá-la como fascinação. Já a subjugação não, ela realmente vai para o corpo físico. Respondi? Só complementar aqui, a grande questão é o que está ligando esses espíritos, né? Porque, por exemplo, se a gente aqui, todo mundo é orgulhoso, todo mundo é vaidoso e tem um grupo de espíritos vaidosos, a gente geralmente não percebe isso como vaidade. Às vezes a gente percebe isso até como virtude. A pessoa se preocupa com a sua imagem, então isso é legal. Então esse tipo de alimentação, quando o Carlos falou que a obsessão pode ser de encarnado para encarnado, um grupo que se alimente nesse tipo de pensamento é um grupo que está se auto-obsediando, porque um está alimentando no outro um tipo de comportamento que é prejudicial para todos. E aí eles não vão perceber que aquilo é prejudicial, até que alguém desperte e perceba a causa e o efeito, né? O efeito negativo que aquele tipo de padrão mental está causando para a vida dela. Aí que ela vai perceber. Aí geralmente os outros vão achar que ela que está obsediada. Nossa, ela está estranha, ela mudou. Né? Todo mundo aqui gosta da mesma coisa, só ela que está querendo mudar, aí o esquisito vai ser aquele que quer se livrar da obsessão. Então a gente vê que é bem complicado a gente conseguir perceber esses padrões de comportamento em nós. Né? Carlos Alberto, considerando que a obsessão não se estabelece sem que o obsidiado sintonize com o obsessor, não poderíamos dizer que toda obsessão é de fato de mão dupla, ou seja, onde há dois obsessores e dois obsidiados? Falei dos vários tipos de obsessão, mas não podemos esquecer que tudo começa na auto-obsessão. Por que eu estou falando isso? Há uma passagem de Tiago, no qual faz uma referência a Jesus, que nós somos tentados na nossa cobiça. Então, muitas vezes, como foi comentado, a sutileza com que a obsessão chega, ela chega porque, aí poderíamos dizer assim, mas quantos tipos de obsessão existe? Porque quantos tipos forem necessários, foram as brechas que nós abrimos, as nossas dificuldades morais, que nós vamos abrindo esse campo onde o obsessor vai penetrando. Mas geralmente nós atraímos essa vibração, nós buscamos essa vibração. Vocês querem ver um exemplo interessante? Numa sessão de desobsessão que trabalhávamos, vamos dizer assim, chegou o espírito, incorporou no médium. Ele estava lá, deu o endereço, coisa e tal, ele veio e incorporou. Me perguntado, mas por que você persegue o companheiro? Ele disse assim, não, eu não persigo. Acontece que eu estava passando e ele discutia política com uma outra pessoa. Só que eu parei para escutar e as convicções dele são muito parecidas com a minha. E eu fiquei ali com ele. Ele foi acompanhando ele. Foi com ele. Entendeu? Bem que não é assim um obsessor que a gente vai dizer assim, maléfico, mas é aquele que se afinizou com o pensamento do outro. Então, às vezes, nós atraímos, nós temos que tomar assim, um cuidado com o que nós estamos pensando, a forma com que nós estamos agindo, atuando na vida, porque muitas vezes estamos nos sintonizando
com essas energias, com esses pensamentos, e nós não estamos nos dando conta. Então, às vezes, nós chegamos, vamos dizer, numa casa espírita, porque estamos passando um processo de dificuldade ou um processo obsessivo, e a gente, às vezes, desconhecendo o espiritismo, a doutrina espírita, a gente chega e diz assim: eu quero me livrar dessa obsessão. Mas a gente não pode esquecer que o tratamento desobsessivo é para os dois, o obsidiado e o obsessor. Os dois são tratados, porque tanto o obsidiado quer ser feliz, quer ser amado, quer carinho, quanto o obsessor também. Ele também quer ser feliz, ele também quer ser amado, ele também quer carinho, mas está preso ainda naquele momento. Então, foi até comentado aqui, isso pode até perdurar, até para outras encarnações, pode sim. Tá? Mas tem que chegar um momento em que isso vai ser cortado. E o que vai ser cortado como? A partir do momento do entendimento. É a partir desse momento. Então, isso é trabalho para os dois. Tanto nós vamos aprendendo a nos conduzir, a conduzir nossos pensamentos, a qualificar nossos pensamentos, nossos sentimentos, quanto também o companheiro vai ter a ajuda necessária também para prosseguir o seu caminho de uma forma mais saudável, mais positiva. Tá? Fernando, é possível o obsessor causar efeitos fisiológicos? Eu suponho que seja isso. A pessoa tinha posto efeitos físicos, mas pelo desenrolar da pergunta, como desmaios ou convulsões de uma pessoa, então ela escreveu físico no sentido do corpo físico, né? Fisiológico. Certamente que sim. Por quê? Porque como é uma relação viciosa, é uma relação que causa malefícios para os dois. Né? E esse malefício, como o nosso corpo está ligado à nossa mente, então ele pode trazer repercussões no nosso corpo, repercussões físicas como essas que foram apresentadas, ou várias outras. Né? Quantas pessoas estão nos manicômios taxadas como loucas e que estão, na verdade, com processos obsessivos? Porque realmente pode chegar a esse ponto de ser diagnosticado com uma doença mental, a ponto de necessitar de uma internação, mas na verdade o que está acontecendo ali é um processo obsessivo. Então a gente vê que realmente pode trazer repercussões no corpo físico, pode trazer doenças por ser uma relação viciosa que causa mal para os dois. Por isso mesmo que ela deve ser tratada. Agora, como o Carlos muito bem colocou, ela não deve ser exorcizada do exorcismo, né? Mas sim tratada, porque a gente tem que reconhecer que é sempre uma relação de mão dupla. E eu percebendo a minha contribuição para esse processo, eu consigo me libertar dele e seguir a minha vida de uma forma mais adequada, inclusive ajudando aquele irmão que está ligado comigo, porque a partir do momento como nós estamos ligados mente a mente, que eu mudo a minha vibração, eu dou uma oportunidade para ele também repensar essa relação e mudar da parte dele. E os dois seguirem o seu caminho de uma forma mais adequada, quem sabe até como amigos. Denise, são duas perguntas similares. A primeira pergunta, como os espíritos obsessores podem afetar um casamento? E especialmente como resolver isso quando o outro, ou seja, outra pessoa do casal sequer é espírita e acredita em espíritos. E a outra pergunta perguntava exatamente como auxiliar um familiar obsidiado que não tem religião. Então, as duas se parecem. Não é a religião, é que nós espíritas estudamos claramente a obsessão, mas não é a religião que faz com que tenha ou não a obsessão. Teve uma pergunta que falou quando no casal um não acredita, né, nos espíritos. Ele pode até verbalizar, mas ele acredita, porque se você disser assim, está vendo o espírito do seu lado, essa pessoa quer sair correndo. Então ninguém vai sair correndo daquilo que não acredita. Ele acredita, ele só quer
dizer que é fortinho e que não acredita. Mas, assim, deixando a brincadeira à parte, porque isso faz parte da nossa condição de espíritos. Então, não acredita em espírito, não acreditar na sua autoexistência. Isso é impossível, né? Agora, quando nós percebemos que alguém da família que não tem a religião, que está num processo obsessivo, a pessoa pode estudar filosofia. A filosofia traz muitos conceitos também de você mudar o seu pensamento, porque a obsessão está atrelada à moralidade, e a moralidade não está atrelada à religião. Porque muitos estão dentro de uma casa espírita, aí eu vou falar aqui só da gente, não vou falar nem de outros núcleos, mas muitos estão mais naquele verniz social. Eu estou aqui para não piorar a minha situação, mas quando é chamado para fazer algum tipo de trabalho, eu fico só naquele café com leite, naquele básico, para eu não ser perturbado. E quando a perturbação às vezes é benéfica para que nós possamos sair da nossa zona de conforto. Então, se eu percebo que o cônjuge ou algum companheiro em casa está no processo obsessivo, me cabe duplicar as orações, pedir ajuda inclusive para o mentor dele atuar sobre mim para que eu fale algo para despertá-lo. Não estou dizendo com isso que eu tenha que ter a voz da razão. Às vezes, aqui deve ter em algum lugar, o silêncio é uma prece. Às vezes eu tenho que me calar para poder ajudar melhor o outro. Perfeito. Carlos, a obsessão tem ligação com mediunidade? Se houver ligação, a pessoa tem que trabalhar, ou seja, educar essa mediunidade para resolver, para melhorar a obsessão? A mediunidade, a obsessão, ela não tem a ver com a mediunidade, não é bem assim, né? Mas algumas pessoas, né, ao reencarnadas, trazem consigo esse compromisso, uma mediunidade já desenvolvida. Às vezes a gente escuta falar, você precisa desenvolver a sua mediunidade. Não é o caso. A mediunidade ela já vem desenvolvida, nós precisamos educá-la. É diferente, tá? E às vezes alguns são compromissados, o que também não quer dizer, quem traz algumas faculdades mediúnicas evidentes, pode ser um vidente, pode ser um médium, não necessariamente esteja compromissado com o trabalho mediúnico, não é isso. Mas alguns vêm compromissados. Mas daí, nós chegarmos aqui, a gente diz assim, não, deixa para o mês que vem, né? Eu não posso, no momento, eu tenho que resolver os meus problemas, né? E aí eu me lembro de Bezerra de Menezes e falou assim, foi esperar os médios todos resolverem os seus problemas, então a gente não vai ter médio nenhum, porque todo mundo tem problema, então fica difícil, né? Então, esses compromissos que nós vamos empurrando, nós temos a faculdade, temos os nossos canais, e nós vamos abrindo a porta. Quer dizer, basta muitas vezes um empurrãozinho e entram por essa porta. Aí sim, isso pode causar um processo obsessivo. Outra coisa também, quando o médium está no trabalho e que ele resolve escolher o caminho errado do seu trabalho, o mal. Ele se vincula. Eu me lembro de umas palavras de Miramês. Eu cheguei até da vez que eu vinha, da outra vez que eu vim aqui, eu cheguei a falar dessa frase. Ele diz, segurança mediúnica. Ele fala assim, diga-me quem és, que eu te direi quem são os amigos que te acompanham. Aí ele faz essa alusão para nós entendermos quando nós também colocamos a nossa mediunidade à disposição do mal, do errado, do mal feito, nós também vamos acolher os amigos que
também merecemos e vão caminhar conosco. Mas não necessariamente por eu ser médium que isso esteja vinculado à obsessão. A obsessão ela vai acontecer de acordo com aquilo que eu vou buscando dentro dos meus caminhos ou que eu não vou buscando, vamos dizer assim. Pode acontecer, realmente. Fernando, pessoas com distúrbios mentais podem, na verdade, estar sendo obsidiadas? Neste caso, elas teriam uma mente saudável? Aí a gente tem que diferenciar, porque o que acontece? Quando a gente analisa os mecanismos da mediunidade, a gente percebe que quando um espírito se aproxima de um médium, né, o canal que ele se utiliza é o canal que faz as informações saírem do inconsciente, do nosso inconsciente para o nosso consciente. Por isso que toda a comunicação mediúnica sempre tem um colorido do médium, como dizia Jorge Andréa, porque passa pela mente do médium. Né? Agora, isso é um processo controlado, educável. O médium consegue controlar essa transposição de conteúdo do seu inconsciente para o seu consciente. Na doença mental, muitas das vezes, esse processo acontece, mas não precisa de um outro espírito. Conteúdos do inconsciente brotam para o consciente sem controle. Isso faz com que a pessoa tenha visões, tenha uma série de comportamentos que ela não percebe a realidade como nós percebemos, e por isso ela é taxada como alguém que tem um distúrbio mental, que não está percebendo a realidade como nós percebemos, a ponto de chegar até a ser internada. Mas a gente percebe que o canal é o mesmo. Então, por isso também que muitos médiuns são taxados pela medicina como esquizofrênicos, por exemplo, porque o relato é parecido em alguns pontos. Né? A diferença é que a mediunidade é um processo normal, natural, que é educável e controlável. Enquanto que a doença mental não tem esse controle, às vezes só tem esse controle à base de remédio. Dito isso, fazendo essa separação, a gente pode analisar que, de repente, essas pessoas que eram médios, que não eram doentes mentais, e que por um diagnóstico dado por uma medicina extremamente materialista, que não considera a realidade espiritual, e passam a ser internadas e a tomar medicamentos que alteram muitas das vezes esse quimismo cerebral, pode fazer com que elas realmente desenvolvam no seu veículo físico danos que levem elas a ter uma patologia mental. Essa que é a grande questão. Então, a obsessão pode levar uma pessoa a ser internada como louca, e o tratamento que ela recebe pode fazer com que ela realmente desenvolva uma patologia, porque ela não tinha essa patologia no seu cerne, mas os remédios são remédios extremamente fortes para tentar mexer nessa química cerebral para levar a uma cura. Mas se a pessoa não está doente e toma aquilo ao longo de um tempo, isso pode ocasionar um dano permanente naquela encarnação e comprometer aquela encarnação. Eu vou até dar aqui me vem a lembrança, uma passagem de Kardec, quando ele diz assim, o cuidado, né, com relação a isso, quando ele diz assim, os manicômios estão cheios de médios e os centros espíritas cheios de loucos. Então, muito cuidado. Eu lembrei agora, aproveitando, uma palhinha já faz a gente lembrar, né? Porque também, às vezes, as pessoas chegam na casa espírita querendo uma orientação porque está passando por uma perturbação. E a pessoa chega para ela e faz assim, ó, médium, tem que trabalhar. Não necessariamente, né? Porque Kardec mesmo diz que para você taxar a pessoa como um médium ostensivo que vai utilizar aquela mediunidade para um trabalho, aqueles fenômenos têm que persistirem no tempo e serem consistentes. Não é um fenômeno, não é eu vi um espírito, eu senti um arrepio, eu passei mal, eu ouvi uma voz que eu sou médium. Isso são fenômenos espirituais, como todos nós somos médios em essência e temos esse contato com a espiritualidade.
espiritualidade, esse tipo de fenômeno pode acontecer com qualquer um de nós. Então não quer dizer que nós somos médios ostensivos. Então a mediunidade só pode ser diagnosticada através do tempo, da prática e da pessoa educando aquela mediunidade. Porque de repente chega um louco, assim, louco no sentido de ter um problema mental e não a mediunidade, e ser taxada como médio. Você está vendo, está conversando com pessoas, então você é médio. E quando na verdade é um esquizofrênico. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ela coloca o seguinte, que o filho dela cometeu suicídio e logo depois, em seguida, a mãe dela. Se seria normal ela sonhar com eles sempre, ela coloca assim, e conversar como se estivessem vivos. Normal conversar com o espírito desencarnado porque nós, na verdade, somos espíritos, estamos nos manifestando através do corpo físico. Mas o que é normal nem sempre é adequado. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Nós não temos ideia de como realmente esses espíritos estão a nível de energia. Se as energias deles estão boas, se eles estão equilibrados. E quando nós temos essas separações assim de forma abrupta, a nossa tendência é ainda ter que ter um processo de desmame, ou seja, um processo para se separar desses entes queridos, que muitas das vezes nós ficamos até se culpando. O que foi que eu fiz para duas pessoas tão próximas a mim agirem dessa forma? Então nós somos muito apegados a algumas ideias, a algumas situações, alguns sentimentos que nos convém a evitar ainda essa ligação por desconhecer como realmente esses espíritos estão. A melhor forma de nós lidarmos com a situação seria terceirizando o serviço, literalmente falando. Nós pediremos a Deus que atue sobre esses espíritos, a Jesus que possa acalmá-los ou deixá-lo mais alento. E não fazer essa conversa direta, que quando eu crio essa ligação, eu abro um espaço para a obsessão. Como eu estou invigilante, no meu afã de manter a nossa relação, possa ser que eu esteja mantendo. E não necessariamente são os desencarnados que estão obsidiando o encarnado. Possa ser, como muito bem aqui colocado, o encarnado é que está obsidiando os desencarnados. Então não convém a conversa direta, mas a percepção da presença deles, isso é natural. Agora, convém você sempre fazer, a pessoa creio que esteja aqui, faça uma prece terceirizando para que eles possam entender a condição que hoje eles se encontram. Porque uma coisa é certa, quando diz a vida continua, tanto continua para quem está encarnado, quanto continua para quem está desencarnado. Nós somos espíritos eternos. E esse ato, eu vou aqui mencionar Ivone Pereira, que na sua literatura trouxe diversas vezes o suicídio nas suas reencarnações, e como Ivone Pereira nos presenteou com obras fantásticas que nos permite nos fortalecer para ajudar essas mentes que naquele momento estavam em tão desalinho, achou que o momento era de interrupção da experiência que a vida estava apresentando. Carlos Alberto, chegou uma pergunta que encaixava com a que eu ia fazer, eu juntei aqui. A primeira pergunta em relação à pessoa que se suicida como consequência de uma obsessão, como ocorre esse processo até que o obsessor consiga levar essa pessoa ao suicídio? E após o desencarne, o que aconteceria com ambos, com o obsessor e com o obsidiado? A outra pergunta é a respeito da pessoa com depressão profunda que pensa em suicídio, se isso poderia ser a ação de um espírito obsessor, por isso que a gente juntou. Vamos começar pelo processo da depressão, né? É uma pergunta que nós escutamos muito em atendimento fraterno, quando nós conversamos com as pessoas, e elas perguntam assim, tem um parente meu, ou está acontecendo comigo, eu estou num processo de depressão, eu estou sofrendo uma obsessão.
até precisamos entender o que desencadeou aquele processo de depressão. Tá? Há muitas pessoas que elas não sabem nem por que estão depressivas. Elas não têm uma ideia do que seja. Pode ser está vinculado até ao passado dela ou alguma coisa. Tá? Mas esse processo, muitas vezes, de morbidez, abre o campo para a obsessão, com certeza. Tá? E tem aquela escada, né? Você chega num ponto da escada e que você diz assim: bom, agora eu quero resolver isso aqui, então eu vou começar a subir as escadas. Mas às vezes a gente está depressivo, se sente culpado por alguma coisa, entra naquele processo, nós, ao invés de subirmos as escadas, nós descemos a escada. E lá embaixo, muitas vezes o suicídio nos aguarda, né? Os processos de obsessão que nós vamos abrindo esse campo vai alimentando, né? Vai sendo alimentado por espírito nessa situação e que nós acabamos por desenvolver um ato desse tipo. É por isso que a psiquiatria ela é fundamental para esses tratamentos, porque precisaríamos tomar realmente remédio, e o centro espírita colaborando, né, com os passes, com o tratamento espiritual, ajudando o companheiro. Fazer esse trabalho juntos, né, a medicina da terra com a medicina espiritual. Então isso é importante. Agora, muitas vezes nós somos, às vezes cometemos um ato e que a gente diz assim: eu não sei por que eu cometi isso. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu estava fora de mim. Então, às vezes, são processos obsessivos. Às vezes, nós nos sentimos irritadiços. E aquilo, nós não vamos percebendo que aquilo está sendo constante. Eu estou me irritando com tudo, né? Então, são os processos que vão nos levando. E quando nós estamos numa situação em que estamos desenvolvendo um quadro depressivo, esse alerta. Então, eu aprendi com os meus amigos lá do Leon Denis, lá inclusive com o nosso saudoso presidente, o Altivo. Então, eu trabalhava com ele no atendimento fraterno. Então, ele sempre nos dizia assim: quando você receber uma pessoa para conversar e ela falar, eu estou depressiva, fique alerta. Essa pessoa, ela não pode sair daqui como ela entrou. Então, ele diz assim, o cuidado. Às vezes, algumas coisas desse tipo, eu já estou cansado disso, sabe? Eu estou com vontade de dar cabo da minha vida. Aí, essas frases que nós estamos acostumados a usar e até já falamos. Então, ele dizia assim, tome cuidado com isso, que ali tem um suicida em potencial. Então, você cuide dessa pessoa, converse, traga para o tratamento, indique o médico para ela, para que ela possa se cuidar desse processo. Tá? Fernando, na verdade são 3 perguntas, mas tem sequência entre elas. Eu vou tentar juntar e explicar. A pessoa diz que está tendo vários problemas sociais, financeiros, familiares, e se ela parece acreditar que isso é consequência de uma obsessão, porque ela já pergunta diretamente se o obsessor pode ser uma pessoa amiga, ou seja, se o espírito pode ser um espírito com uma relação anterior positiva, vamos dizer assim, e que hoje é obsedia. Caso seja verdade, se ele poderia futuramente vir a ser um protetor na espiritualidade, e caso não seja verdade, como a gente pode ajudá-lo a seguir o seu caminho. É mais ou menos uma tese numa pergunta. Quando a gente está construindo aqui o conceito da obsessão como uma relação, então essa relação ela pode ser construída sobre várias bases, né? Inclusive o amor, a amizade, né? Basta que esse amor seja distorcido de repente com um apego.
Aí a gente observa que quando um espírito quer controlar a vida do outro, a gente pode dizer quantas mães não querem controlar a vida dos seus filhos, quantos pais não querem controlar a vida dos seus filhos. De repente, ao nível desse controle, pode ser um processo obsessivo que está sendo estabelecido ali, naquele momento, para a gente ver a complexidade dessa relação, porque é algo que está fazendo mal àquela pessoa, porque quem quer controlar está eternamente em sofrimento. Quando a pessoa está no seu campo de visão, quando a pessoa está longe, o que ela está fazendo que eu não estou vendo ela fazer? Você vê que é um sofrimento constante, está fazendo mal para aquele que quer controlar. E muitas das vezes aquele que aceita esse controle também está sofrendo com essa situação. Então a gente vê que pode ser pelo amor, pode ser pela amizade, pode ser por relações, por vícios. Vou citar um exemplo banal para a gente poder entender aqui. Flamenguista. Imagina um grupo de flamenguistas. Todo mundo está satisfeito consigo. Todo mundo está junto, todo mundo torce o mesmo time, todo mundo fica satisfeito. Domingo, quarta-feira, tem jogo do Flamengo, todo mundo se reúne. Aí um resolve virar vascaíno. Vai dar certo? Como é que os outros vão reagir com esta decisão? A pessoa pensou melhor e resolveu mudar. Está certa, está errada, não importa. Ela resolveu mudar. Ela não quer mais aquilo que era o ponto de ligação dentro dessa amizade. E a partir do momento que ela não quer mais o ponto de contato, como é que os outros reagem a esse não querer? Vão respeitar ou vão ficar em cima querendo convencê-la a voltar para o grupo? Porque eles sentem falta. Eles gostam daquela pessoa que saiu daquele grupo. Então eles sentem falta dela. Isso também pode ser um processo obsessivo. Agora, qual é o alcance desse processo obsessivo? Pode chegar ao ponto de me prejudicar no meu trabalho, na minha vida, nas minhas finanças, em tudo? Com certeza. Por quê? Porque como até que ponto isso influencia, por exemplo, a forma como eu estou vivendo, né? A minha motivação para o meu trabalho, para as minhas atividades. Porque como é uma relação viciosa, é uma relação que prejudica, isso pode estar fazendo com que a gente fique sem energia para produzir o que a gente produzia normalmente. E isso vai trazer consequências no meu trabalho, isso vai trazer consequências na minha vida pessoal, isso vai trazer consequências na minha qualidade de vida. E se eu não perceber essa ação e agir contrário a ela, e agir contrário a ela não é expulsando, é olhando para dentro de si, olhando para esses sentimentos e tentando qualificar essa minha potência que todos nós temos, né? O olhar é sempre para dentro, o olhar não é para fora. O outro a gente ajuda, mesmo que ele queira nos prejudicar, o outro a gente sempre ajuda. A gente tem que olhar, a cura da obsessão é um olhar para dentro. A gente olhar o que em nós está fomentando essa relação e o que em nós está me prejudicando, para que eu possa me empoderar, me qualificar e me transformar. Então, assim, qual o alcance disso? Pode ser muito grande, porque muitas das vezes, como também foi colocado aqui, a gente não percebe, a gente deixa a vida me levar, a vida leva eu, é assim mesmo, eu estou cansado, e aquilo vai numa crescente, né? A gente tem que estar realmente fazendo, como lá Agostinho no 919, um autoconhecimento constante em nós, para a gente perceber essas alterações quando elas estão no começo, né? E não considerar qualquer alteração como sendo nossa. Denise, em relação ao transtorno obsessivo-compulsivo, isso pode ter alguma ligação com a obsessão? E caso positivo, como tentar ajudar essa pessoa? Quando o Fernando colocou o autoconhecimento, a 919A, né? É importante que nós tenhamos consciência do que nos impulsiona, o que me dá motivação, porque qualquer tipo de transtorno, aqui está se falando do transtorno obsessivo, mas qualquer tipo de transtorno nos causa um desconforto físico. Erasto, no livro dos médios, ele dá um conselho perfeito para todos aqueles que têm medo da obsessão, que tudo que foi falado aqui, a gente fica morrendo de medo da obsessão, né? Mas a obsessão não é uma coisa boa, por incrível que pareça. Ela nos tira da zona de conforto, a zona de conforto eu já mencionei aqui. A outra coisa, se nós queremos realmente nos livrar dela, é trabalhar no bem.
é pensar em coisas boas, é exercitar mais a prece. A prece é um poder que todos nós temos e nós não damos valor. E a prece que eu digo não é aquela prece decorada, ou então em concurso, eu faço 10 preces por dia. Fernando faz quanto? Ganhei. Não é isso, não é gincana. É eu colocar realmente o que eu preciso. Pai, está difícil, me ajude. Quando eu me percebo num transtorno, seja lá de que forma for, eu peço ajuda para o meu mentor, eu peço ajuda para quem eu acredito. Me ajude, Jesus, a ter discernimento mediante esse estímulo que para mim não está claro. E vamos, todas as noites, quando nós vamos dormir, que aí nós vamos deixar o corpo físico e ampliar a nossa capacidade, a nossa percepção ficar mais ampliada quando nós desdobramos, esse momento, se nós estivermos ligados na oração e essa oração for sincera, por isso que eu falo da oração decorada, que é aquela coisa que está ali no corpo físico, na mente, depois que a gente sai, qual é aquela parte mesmo? Não é isso? Mas vindo do coração, colocando realmente a nossa necessidade, quando nós desdobramos, nós vamos ter condições de perceber os estímulos que nós vamos receber sem o corpo físico. Ao voltar, na maioria das vezes, há muitos relatos desses, você volta com uma percepção maior do estímulo enquanto você está tendo conta encarnado. Porque tem duas situações. Se o problema tem solução, eu preciso resolver aquele problema. Qual é a solução do problema? E não ficar presa no problema. Agora, se o problema não tem solução, eu aborto para trabalhar no bem. Nutrir a minha mente com boas leituras, com os bons hábitos, isso vai me fortalecer a me afastar dos flamenguistas que vão querer me voltar lá para o grupo agora eu resolvi ser Vasco, agora eu voltar para o grupo, que o mesmo ocorre para o grupo dos ex-fumantes. Fumantes nem tanto, mas a bebida. Você tem um grupo de churrasqueiro, todo mundo faz churrasco, todo mundo quer beber, você vira vegetariano e não bebe mais. O pessoal não tem saudade de você, mas tem saudade da vaquinha que você fazia. Não importa, é uma obsessão. Vão toda hora ligar para você, mas a sua parte não dá para você dar e não comparecer. Algo assim que querem. Mas, de qualquer forma, é uma obsessão. Se há um transtorno nisso, eu procuro me alimentar minha mente com boas leituras, com os bons hábitos. Sem esquecer também, como a gente colocou, de buscar complementar todas essas práticas com o auxílio médico, às vezes com a utilização de medicamentos, caso seja necessário, caso seja prescrito, que esse trabalho nos dois pontos é que vai potencializar a cura. Até para, assim, dando... No Livro dos Espíritos tem uma questão 860, e os Espíritos respondem a Kardec e dizem assim: o bem consiste no único objetivo da vida. Já mostrando para a gente que a gente não vai poder fugir disso. Nós precisamos fazer o bem, trabalhar no bem. Tá? E também tem na 530 e pouco, uma questão que Kardec pergunta: e se eu precisar que os espíritos possam nos ajudar na nossa vida material, etc., também vai ter essa ajuda? E ele diz assim: claro, vai ter ajuda, mesmo no âmbito material, no âmbito espiritual. Mas ele falou assim: ore a Deus e Ele enviará um de nós para te ajudar. Isso é consolador. Uma das passagens mais emocionantes do Obras Póstumas é quando ele fala da dificuldade da revista espírita, né? Que ele estava preocupado que não tinha dinheiro, estava sem dinheiro e ainda tinha que lançar a revista. E ele pergunta, né, exatamente isso, se eles ajudariam, e eles respondem que não te ajudar seria não te amar. Assim, é mais consolador que isso, né? Carlos, há sempre uma afinidade entre obsediado e obsessor? Nós somos atraídos pelas nossas afinidades, né? A Gajeca falou do churrasco, né? A gente lembra, né? Eu tinha
um companheiro que ele falou assim: rapaz, eu ia tanto a pagode, adorava ir para pagode, nossa, tocava pandeiro, falava assim comigo. Aí depois eu conheci a doutrina espírita, hoje trabalho como médium, parei com essas atividades, parei de fumar, parei de beber, não vou mais a pagode, mas um dia eu resolvi ir a pagode, eu me senti tão mal. Nossa, parecia, eu comecei a suar frio, parecia que eu estava entrando num, sei lá, eu digo, é isso aí, que você já foi perdendo um pouco essa afinidade. Mas nós somos tentados na nossa cobiça, lembra que nós falamos anteriormente? Então, o que é isso? Nós somos buscados nas nossas afinidades. Então, os nossos amigos espirituais, eles estão afinizados conosco. O alcoólatra, por exemplo, né? Aí ele sofre um vampirismo, né? Até, vamos dizer assim, um tipo de vampirismo meio que superficial, mas ele sofre um vampirismo de espíritos ligados ao alcoolismo, que buscam aquela vibração, a sugar aquela energia. Aí vai dizer, busca por quê? Porque existe ali uma afinidade. Eu gosto do álcool e me afinizo com aqueles que vão gostar, e eles vão usufruir dessa energia, né? E eu vou passar a ser médium voluntário desses companheiros. Por quê? Por afinidade. E nós, muitas vezes, somos médiuns voluntários pelas nossas afinidades e nós nem percebemos. Isso, nós estamos doando as nossas vibrações, estamos atraindo para nós aquilo que nós respondemos em termos de afinidade. Então, com certeza. Só uma coisa que me ocorreu aqui, a gente tem falado muito da obsessão por afinidade, mas existe também a obsessão por vingança, por o espírito desejar o mal do outro, por qualquer motivo que seja, porque não gostou do que a gente fez com uma outra pessoa que ele amava, ou é a coisa direta conosco, ou é o trabalho que a gente faz e a pessoa quer atrapalhar, não importa. O objetivo dele é nos prejudicar. E muitas das vezes a porta de acesso desses espíritos é a culpa que a gente sente do que a gente sabe que fez nesta vida ou em outras vidas. Por isso que a gente tem que trabalhar muito esse sentimento de culpa. A doutrina de Jesus e a doutrina espírita, ela não é uma doutrina que alimenta a culpa. Ela nos mostra a nossa responsabilidade como espíritos, de sermos responsáveis por tudo aquilo, todo o mal que a gente faz e todo o bem que a gente deixa de fazer. Isso é a nossa responsabilidade. Mas ela também nos consola dizendo que, como espíritos imortais que somos, não vai faltar tempo para a gente resolver nenhuma dessas questões. Ninguém precisa tentar resolver tudo numa única encarnação. Você vai se reconstruindo e vai resolvendo todas as suas pendências, na medida do possível, do que você suporta e consegue fazer. Isso é extremamente consolador. Então, mesmo aquilo que a gente alimenta de culpa em nós, vamos tentar ressignificar esse sentimento, que esse é um sentimento muito negativo, para que nós realmente comecemos a transformar essa visão que nós temos dos nossos erros em algo positivo, em construção no bem. É transformar essa energia negativa em algo positivo. Se eu acho que eu fiz algo e eu me sinto culpado por isso, o que eu posso fazer hoje para devolver à vida aquilo que eu acho que eu tirei dela? Vocês percebem a diferença? É um foco completamente diferente. Se a gente analisar a doutrina dos Espíritos e a doutrina de Jesus, mostra o caminho de como nós fazemos isso. Fernando, há casos em que a obsessão se faz de forma tão duradoura e intensa que, se o obsessor se afastar do obsidiado, este pode ir a óbito. Por quê?
excelente pergunta. A gente tem vários relatos em livros, principalmente de Bezerra de Menezes, né, do Manuel Filomeno, que falam desse processo. O que acontece? Né, a gente também tem falado aqui das gradações das obsessões. Né? A obsessão geralmente começa de uma forma com uma carícia leve, de uma forma branda. E a partir do momento que essa relação vai se intensificando e essa relação vai ficando mais forte, chega a um ponto da subjugação em que esses espíritos estão tão ligados entre si que eu não vou dizer que toda subjugação acontece esse processo de desligar e o encarnado desencarnar. Mas pode chegar a um ponto dessa subjugação, que também tem uma gradação da subjugação leve para uma subjugação mais forte, em que essa ligação, esse condomínio espiritual se torna tão forte entre os dois que você já não consegue manter aquele corpo físico sozinho. São os dois espíritos que estão mantendo. Por isso que quando você tira um, o outro não consegue. Aquilo está de tal forma, aquele sistema contaminado, esse sistema energético que liga o nosso espírito perispírito ao corpo físico e que mantém esse corpo físico vivo, está tão contaminado esse sistema que ao retirar o obsessor, você não consegue sozinho manter e chega ao desencarne. Isso é um processo extremamente grave do ponto de vista da obsessão, né? E só que, como eu disse antes, é consolador quando a gente nos observa como um espírito imortal, porque não existe processo eterno, não existe processo para sempre, e todo processo negativo do mal, ele vai ter um termo num determinado momento, para os dois espíritos. Então, mesmo esses espíritos estão tão ligados entre si, eles também vão perceber que isso é negativo para eles. E eles vão também transformar essa sua vida. Quem sabe, certamente serão grandes amigos em outras encarnações, porque o nosso futuro é ser amigo de todos e enxergar a cada um de nós como irmãos. Vai chegar a esse nível, a nossa evolução espiritual, que nós vamos enxergar a todos como irmãos. Na realidade, o obsessor, ele não é obsessor, ele está obsessor, tá? Denise, qual o papel das câmaras de desobsessão nas casas espíritas? Aí eu peço a você para estender a resposta, só para explicar um pouco do funcionamento dessas câmaras, que eu acho que é algo meio místico ainda para a maioria das pessoas. Não sei. Vocês sabem? Explicar o processo das câmeras? Eu vou explicar o processo do trabalho mediúnico, aí porque eu nunca participei de um processo de câmera, né? Mas quando nós vamos imaginar um ambiente fechado. E aí cada um vai dar o nome vocês acrescentam, por favor, que aqui tem um processo, né? Então, num ambiente fechado, o que geralmente nós pedimos? Que eleve o pensamento, que as pessoas façam o esforço para o aqui e agora. Quando nós falamos aqui e agora, que às vezes nós criamos uma ansiedade em nossas vidas, que nós estamos preocupados, o que eu vou fazer depois que terminar aqui o passo, vamos tomar um sorvete, vamos fazer alguma coisa, a gente está tão preocupado com o que a gente vai fazer, ou então, aquela coisa me chateou ontem, e eu fico pensando, ou ontem ou amanhã. E são 2 dias que nós deveríamos abortar nos nossos dias. Amanhã e ontem. Se nós conseguíssemos trazer a nossa mente para o aqui e agora, nós iríamos vivenciar mais o que a vida está nos oferecendo. As câmeras, ela tem esse propósito de nós tentarmos fazer um exercício físico para trazer a nossa mente para aquele momento. Que naquele momento a espiritualidade está ali atuando sobre nós para resolver o ponto nefrálgico. Não sei se alguém aqui pratica a acupuntura, mas se eu estiver errado também, por favor, me corrija. A acupuntura tende a desobstruir um ponto que esteja obstruído. Quando a pessoa consegue atingir aquele ponto, aquela situação, ela afrouxa. Assim são as nossas situações mentais. À medida que nós estamos vivendo o ontem e o amanhã, nós trazemos esse lixo mental e potencializamos aquilo que nós chamamos de um ponto nefrálgico. Aí as câmeras têm, creio eu, essa
potencialidade, seria algo que nos traz fisicamente para que a nossa mente esteja concentrada naquele momento para concentrar melhor a ajuda dessa espiritualidade. Como dizem nossos irmãos budistas, nós temos uma mente macaco, ela pula daqui, dali, ali, e é muito difícil, a gente ainda acha, muito trabalhoso para trazer a mente para aquele momento. Como nós estamos dentro de uma câmara, qual é o meu propósito? O que me cabe? Me concentrar no problema que eu estou potencializando. Então ali, como eu concentro, como Jesus disse para a mulher hemorradiça, tua fé te curou. A nossa tendência é de nós nos abrirmos para essa espiritualidade, para que elas possam nos ajudar a remover esse ponto nevrálgico que nós mesmos criamos. Aproveitando o ensejo, né? É isso? A câmera? Aproveitando até o ensejo para falar do trabalho, que em algumas casas é chamado de trabalho de desobsessão ou trabalho de esclarecimento, que também acredito que deve ser a curiosidade das pessoas de saber como é que esse trabalho se estrutura dentro das casas espíritas. Cada casa espírita estrutura da melhor forma possível, mas como padrão, né, a gente pode dizer que é um trabalho em que os médiuns, né, existe a parte dos médiuns que disponibilizam o seu corpo, a sua mente, para poder receber espíritos, né, que estão necessitando de um contato, não só com as energias do médium, para poder limpar um pouco essas suas energias, que é o chamado choque anímico, mas muitas das vezes conversar com um esclarecedor, uma pessoa preparada, que conversa com ele sobre os seus problemas. Grande parte dos relatos, vem muitos espíritos sofredores, espíritos que não sabem que morreram, vem todo tipo de espíritos, mas muitas das vezes vem obsessores, espíritos que estão perseguindo outros irmãos, né, por inúmeros motivos, porque foram contratados por isso ou porque tem uma questão pessoal, né? Aí a gente conversa com esses irmãos, não no sentido de um exorcismo, mas no sentido daquele irmão perceber que o que ele está fazendo é prejudicial para ele, né? Uma coisa que geralmente a gente até fala muito lá na nossa casa, que a gente orienta, faz a orientação mediúnica, fala com os médios, que às vezes o próprio médium não está se sentindo bem e eu vou vir para o trabalho de desobsessão, que aqui eu vou ficar bem. A gente fala, desencarna primeiro para ir para a mesa, porque aquele é um trabalho para os desencarnados. Trabalho para encarnados se chama tratamento espiritual. É aí que você tem que ir para o tratamento. Se você não está bem, tu vai para o tratamento espiritual. Aquele é um trabalho para os espíritos, para a gente dar oportunidade desses espíritos virem, colocarem as suas dores e terem uma conversa à luz do Evangelho, à luz do Espiritismo. E também uma questão importante, que muitas das vezes eles chegam e falam assim, mas você quer me tirar de lá? Mas não adianta não, eu saio, vai vir outro, porque como a gente falou, aquela pessoa da afinidade vai atrair outro espírito. E também a gente é orientado a falar, mas aqui quem está sendo atendido é você, o nosso foco é em você e no que você está fazendo com a sua vida, que está prejudicando a sua caminhada como espírito, né? Então é um trabalho realmente muito bonito, é um trabalho que todas as casas espíritas, né, espiritualistas que fazem, são as únicas que fazem esse contato direto com os espíritos, e que muitos desses irmãos conseguem encontrar um rumo na sua vida graças a esse trabalho. A doutrina espírita tem um livro que ele é fundamental nós estudarmos esse livro. Ele é maravilhoso. Chama-se O Céu e o Inferno. A sua segunda parte desse livro é justamente as evocações feitas na Sociedade de Paris por Allan Kardec, conversando com os espíritos, todas as suas características, um espírito feliz, espírito suicida, sofredor, mediana, enfim, vários tipos. Ele foi catalogando e colocando aqueles espíritos dentro das suas características. É um livro importantíssimo e ainda, por incrível que pareça, muito pouco estudado no meio espírita. Ele precisa ser mais estudado, esse livro. Carlos, quando o obsessor é encaminhado para a luz e, em tese, a pessoa deixa de estar obsidiada, é possível que o espírito volte a obsidiá-la? Se sim, como esse processo ocorre? Falamos que no tratamento da desobsessão, vamos assim,
os dois estão sendo tratados, tanto o obsediado quanto o que está obsediando, tá? E é claro que encaminhando, né, o espírito que está obsediando, aquela pessoa, né, encarnada, ela não tem mais aquele obsessor. Mas, vamos dizer assim, o que atrai a obsessão? Não são as nossas afinidades? Não são as nossas condutas? Né? Às vezes nós vamos à casa espírita e ouvimos a reunião pública. Isso aqui é um trabalho mediúnico. Isso é um trabalho mediúnico. Tá? E depois tomamos o nosso passe, bebemos a nossa água fluida, né? Já foi feito um tratamento, o obsessor já foi, seguiu, chegou nessa condição, mas nós saímos, aí foi pegar o ônibus para ir para casa, aí fez sinal, o motorista olhou para o lado, fingiu que não viu e foi embora, e você vai com Deus, tu começa, aí tudo aquilo que tu recebeu, o passe, a água, vai tudo, ó, aí se esvaindo. Aí chega em casa, cheguei tarde em casa, porque aquele motorista não parou, coisa e tal, aí o cachorro vem fazer gracinha, pronto, aí chuta o cachorro, briga com... Pronto, acabou. Aquele foi, vai vir outro, com certeza. Então a gente vai, dentro da nossa situação, na nossa vida, na nossa conduta na vida, vai um, vem outro. Então a gente tem que tomar um cuidado, orar e vigiar, né? Ter vigilância com a nossa conduta, desenvolver mais um pouco de paciência, porque às vezes, quando nós vamos mudando, e aí é o nosso tratamento, quando nós vamos mudando o nosso teor vibratório, nós vamos qualificando mais o nosso pensamento, o nosso sentimento, nós vamos trazendo os bons espíritos para perto de nós, né? Ó, beleza, quando nós fazemos o nosso culto do Evangelho no lar, quando nós atraímos os benfeitores espirituais para dentro da nossa casa, que nos ajuda muitas vezes ali a cuidar daqueles espíritos, muitas vezes até familiares nossos, mas que estão ali por afeto, mas ainda numa condição ainda que precisa de ajuda, estão ali, nos ajudam esses companheiros, e vamos fazendo o nosso trabalho, e vamos mantendo a asepsia do nosso lar. Então nós temos que fazer isso espiritualmente, com a gente mesmo, para que a gente possa atrair o que é bom para nós. Agora, se eu estou totalmente adverso a essas coisas, venho aqui, recebo tanto, os espíritos cuidaram tanto de mim, para me chegar ali na esquina e jogar tudo fora. Então, ou seja, eu preciso mudar essa minha condição ainda. Então, eu já fui. Então, o Espírito vai dizer assim, teve o Divaldo, acho que foi o Divaldo que ele conta um caso bem interessante, que ele diz assim, ele tratou de um obsessor, lá de um companheiro. Aí o obsessor falou assim, olha, eu percebi que ele é um companheiro complicado, ele é muito difícil. E o Divaldo conversou, e aí o companheiro seguiu. Mas aí daqui a pouco o companheiro, então tudo bem, eu segui, mas agora eu vou voltar, que eu vou obsediar ele, para ver se ele também acerta o passo dele agora. Quer dizer, vou fazer o inverso. Aí o Divaldo, meu Deus... Ele, não, agora eu vou ajudar, porque ele vai ter que mudar também, porque ele não pode continuar assim, entendeu? Todo complicado. Então aí o Divaldo falou assim, e agora, o que eu faço? Entendeu? Então a gente tem que cuidar, cuidar. É o espírito sendo cuidado, o obsessor, vamos dizer assim, e a gente também, os dois, porque na verdade somos todos espíritos. Estamos aqui, uma hora eu sou vítima, outra hora eu sou perseguidor, daqui a pouco eu mudo, né? O vingativo, ele falou bem aqui, a maioria das nossas obsessões são por vingança.
de erros do passado, porque nós somos escravos do nosso erro. Se nós erramos, ali, nós vamos ser escravos daquele Senhor até que eu resolva com a lei aquilo. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, mas por que Deus permite a obsessão? Não, mas Deus não permite a obsessão. Mas a lei está aqui para nos corrigir. É diferente. Então, se eu errei, eu sou escravo desse erro. E eu vou ter que resolver, eu tenho que ressarcir com a lei. Está lá Jesus, vais pagar até o último centil. Eu vou ter que resolver. Se eu vou ter que resolver com aquele que eu prejudiquei, ou vai ser de uma outra forma, ou enfim, eu vou ter que resolver. Agora que Deus deixa que... Não, Deus não permite nada disso, Deus é amor. Ele quer que a gente ame, que siga o amor. É isso que Deus quer de todos nós. E é isso que Ele aguarda de nós. Entendeu? Só para ver... Não, tá. Vou fazer essa aqui primeiro. Fernando, a questão... Deixa eu só introduzir primeiro. Aqui na casa, o processo de encaminhamento da educação mediúnica funciona da seguinte maneira. Existe um trabalho que é chamado popularmente de vidência, mas que não tem essa... É um trabalho de câmara fechada, onde uma vez a cada 12 reuniões públicas que a pessoa frequenta, se ela quiser, ela pode ir até ali, e os médios, normalmente são 2 médios videntes, eles dão um panorama muito por alto do que eles veem no campo espiritual dela. Tá? Então esse é o trabalho. É um trabalho que ao longo do tempo é ainda muito mistificado mentalmente, né? A pessoa vai me dizer como eu estou, quem dera nós tivéssemos, a gente não sabe nem como a gente está, né? Enfim, mas a ideia é essa. E o encaminhamento à educação mediúnica, por uma questão até de tamanho, muita gente, é feito ali. Não há aqui aquele conhecimento pessoal de todo mundo que vem, porque é muito grande. Então, naquela reunião, se os médicos que eles acreditam que há mediunidade, aquela pessoa tem mediunidade ostensiva, eles encaminham para a educação mediúnica, que aí são 4 anos e tal. Então, dada essa introdução, a pergunta da pessoa quando a pessoa chega à casa espírita e na reunião de evidência, que é essa, é indicada para o desenvolvimento mediúnico, a educação mediúnica, sem nunca ter comentado nada da sua vida, ou seja, os médios não a conhecem, como funciona espiritualmente em relação a ele? Eu sei que isso não tem muito a ver com obsessão, mas a gente achou por bem perguntar, até para dar porque tem um pouco a ver, né, com essa influência espiritual. Existem várias possibilidades do que está acontecendo dentro desse trabalho mediúnico, né? Porque quando um médium abre a sua mediunidade, aí ele pode ser um médium vidente ou não ser um médium vidente, mas como ele está assessorado pelos seus mentores, pela espiritualidade da casa, né? E vem uma pessoa pedindo orientação, né? A gente vê que esse é um trabalho que a pessoa vai lá pedindo uma orientação, como no atendimento fraterno a pessoa vai lá pedindo uma orientação, como vários outros trabalhos da casa a pessoa vai pedindo uma orientação. Então esse médium, ele junto com a espiritualidade, dá um direcionamento ou responde ao questionamento que a pessoa está querendo dentro da sua vida. Aí, a partir do momento que vem essa orientação, você precisa ou deve ir para uma educação mediúnica. Às vezes a pessoa fica com medo, né? Quer dizer que eu vou ser esse tal de médium que vê espírito? Meu Deus do céu, e agora? O que eu faço da minha vida? Né? O que eu posso falar para vocês com relação à mediunidade é que ela é maravilhosa. Né? Se foi te dada essa oportunidade de estudar a mediunidade e principalmente de quem sabe no futuro está utilizando a mediunidade para ajudar aos outros dentro de um trabalho de Jesus, não perca essa oportunidade. Abrace essa oportunidade, se esforce dentro dessa oportunidade e dê o seu melhor. Né? A espiritualidade não quer que a gente se transforme de uma hora para outra, até porque esse é um processo que a gente não consegue fazer isso, mas a vida nos dá inúmeras oportunidades de crescimento, e o trabalho mediúnico é uma excelente oportunidade de crescimento. Essa história que o pessoal fala que o médium é o maior devedor, furada. Todos nós somos devedores, é isso que classifica o mundo de provas e expiações. Um falar que o outro é o pior devedor, é o roto falando do sujo.
Entendeu? Todos nós somos devedores. Agora, qual é a oportunidade que a vida vai nos dar para nós começarmos a reconstruir a nossa vida? Existem inúmeras oportunidades na vida que a vida vai nos dar, mas uma das mais sublimes é a mediunidade. Porque na mediunidade, aí citando novamente o trabalho da mesa de esclarecimento aos irmãos, é uma felicidade extrema quando você percebe um irmão que você não está nem vendo, porque está falando através de um médium, que chega num sofrimento extremo e sai agradecendo a oportunidade que Jesus está dando para ele para reconstruir a sua vida. Você que está participando daquele processo, você sente uma satisfação muito grande. Você percebe a pequenez da sua vida de você poder ajudar uma pessoa que você não está nem vendo. Então, o trabalho mediúnico é algo que realmente vale a pena. Então, esse que foi chamado, né, aproveite essa oportunidade. Os que não forem chamados, procurem se oferecer, procurem estar disponíveis para os trabalhos da Casa Espírita. Porque todo trabalho no bem é um trabalho de crescimento espiritual, é uma oportunidade da gente estar reconstruindo essa nossa vida, estar construindo um novo fim, como disse Chico Xavier. Né? Tudo está ao nosso alcance, a partir do momento que a gente se compromete e quer participar dessa grande obra de Jesus aqui na Terra. E aqueles que não forem convidados à educação mediúnica, lembre que há muito trabalho na Casa Espírita, como ele já disse, muito, e tão importante quanto. Então, o que não falta é necessidade de voluntários. Basta procurar lá no balcão, há um cadastro de voluntário e tem muita coisa que você pode fazer na casa que vai ajudar tanto quanto o restante do trabalho, ok? Denise, tinha uma pergunta aqui, que nada é por acaso, que o alcoolismo e a drogadição estão sempre ligados à obsessão? E agora há pouco a gente recebeu uma pergunta contando a história de vida da pessoa, na verdade, que fala das dificuldades que ela tem tido. Ela já foi ao atendimento fraterno, já conversou com as pessoas e luta contra a droga e o alcoolismo durante a vida inteira. Ela conta muitas outras coisas aqui que não cabe nesse momento. Mas, enfim, a gente gostaria de abrir essa pergunta, não só para a pergunta teórica aqui, né, se está sempre ligado, mas o que a pessoa pode fazer para tentar trabalhar essa dificuldade. Ainda agora eu falei sobre o nosso foco. Às vezes nós temos um vício. Esse vício pode ser até da fofoca. Eu vou colocar a fofoca porque para abranger a todos que estão aqui presentes. Que quando nós falamos de vício, temos a tendência de pensar muito na bebida, no tóxico, numa droga qualquer. Mas qualquer vício, ele requer um cuidado de um desmame. Se eu quiser parar de fazer aquilo que eu não quero mais, eu vou ficar dando energia àquilo. Eu não quero, aí eu estou dando energia mais uma vez aquilo. E fico observando a reação dessa abstinência no meu organismo, principalmente no caso da droga e do álcool. Do álcool, né? E ainda agora nós falamos, são substâncias que nós terminamos atraindo espíritos afins. Eu penso, eu atraio. Então, qualquer vício que eu veja que tenho, eu penso, eu ajo, eu termino atraindo. O que eu posso fazer? Mais uma vez, trabalhar no bem. Eu quero parar de beber, por exemplo. Eu tenho que criar estratégia. Se eu sou tendenciosa a beber todas as horas, eu vou fazer um esforço para adiar aquele momento, sempre que eu puder. Mas eu tenho que ser bastante carinhosa comigo para que esse processo seja o ad eterno. E esse ad eterno, Denise, se eu desencarnar amanhã, você vai continuar o exercício como espírito. Porque se você não se livrar do vício, é um vício mental. Nós vamos desencarnar e o vício perdura. Então eu vou virar obsessor, não da pessoa, mas do vício, que também é uma sintonia. Eu também vou me ligar àquela pessoa, aquele ato, aquele vício, mas eu não quero nem saber de quem é o autor. Então, qualquer vício que eu me reconheça ter, me cabe criar uma estratégia. Eu
eu cheiro, eu fumo, eu bebo periodicamente. Observe o que faz você correr para o vício, com carinho. Se fosse uma criança que estivesse caminhando para um lugar que você visse que era uma dependência, como você iria distrair essa criança? Oferecendo algo mais prazeroso. Tente fazer, para quem gosta, correr, uma atividade física, mudar o seu padrão mental para que não deixeis cair em tentação. É isso que nós pedimos na oração do Pai Nosso. Então é adiar o máximo que pode. Não conseguir, acrescente o ainda. Seja carinhoso, não seja severo. Que tendo um alto amor, você vai desenvolver a piedade para com o outro, a compaixão para com a dificuldade do outro, e que o outro também vai passar a olhar para você, não te condenando. E apenas um irmão ou uma irmã que está nos ensinando o quanto é trabalhoso sair de uma rota para outra. Todos nós, aqui no planeta de provas e expiações, nós temos vícios a serem domados. Kardec diz que o verdadeiro espírito é aquele que faz esforço para domar suas más inclinações. Belo aquele que reconhece que já as tem. Então você sabe qual é o foco que você precisa. Qualquer um que tem um vício físico, que hoje não quer mais, crie uma estratégia. Observe o que te faz feliz sem ser o vício. Observe o que lhe dá prazer, que você vai precisar dessa bengala. E estou chamando de bengala não menosprezando, é apenas como uma ajuda para você mudar o seu foco. Não foque no vício, foque na saúde. Não foque no defeito, foque na qualidade. Não foque naquilo que você não quer mais, foque na virtude que você já conseguiu. E meu irmão ou minha irmã que colocou essa situação, seja bem-vindo. Todos nós estamos nessa estrada, mais uma vez, feliz daquele que reconhece o vício que precisa trabalhar. Eu vou pedir permissão para vocês, vou trazer uma experiência com relação ao vício. Aproveitando muito bem o que a nossa Denise falou. Eu, há uns anos atrás, uns bons anos atrás, eu parei de fumar. Eu fumava muito e parei de fumar. Ainda era jovem. E aí, já casado, 3 meses que eu havia parado de fumar, é uma luta muito grande, né? A vontade tal, e persistindo ali. 3 meses depois, dormindo, desprendido no meu sono, eu me vejo com amigos num determinado lugar. E todo mundo fumando. E me ofereceram um cigarro. Desprendido. E eu falei assim, peguei o cigarro e comecei a fumar o cigarro. Desprendido. Aí eu ficava pensando assim, eu estou fumando, eu parei de fumar, não estou entendendo nada. Eu ficava assim, desprendido, ficava assim, mas fumando. Passou aquela experiência, aquilo tudo, voltei, retornei. Acordei de manhã, e a minha esposa, a gente acordava muito cedo, e ela chegou e falou assim, brincadeira, cara. Pô, você voltou a fumar? Aí eu olhei assim, eu voltei a fumar o quê? Parei de fumar, não estou fumando. Você está cheirando a cigarro. Aí ela falou assim, cheirando, ela falou, você está fedendo a cigarro. Diz assim, só cheira isso. Eu falei, mas eu não fumei. Ah, que tu fumou escondido, fumou. Tu levantou de madrugada para fumar. Eu falei, não. Então, para vocês verem o assédio pelo sonho. Pelo sonho. Porque tem a obsessão pelo sonho, tá vendo? Também, entendeu? E ali, foi justamente, eu tinha parado de fumar, mas eu não tinha perdido o desejo ainda, né? Então alguém fumando ainda me chamava atenção, né? E eu tinha que fazer um esforço muito grande, entendeu? E eu fui assediado, aí eu fumei lá, suguei aquela energia lá e aí acordei com aquele cheiro, com aquele odor
toda. Isso foi uma experiência que foi muito marcante na minha vida. E a partir dali eu digo, agora mesmo que eu não volto. Nem aqui nem lá, né? E ó, eu ainda pedi assim, agora que os obsessores que parem de fumar também. Carlos Alberto, quando aconselhamos ou orientamos uma pessoa obsidiada a procurar socorro numa casa espírita, isso pode gerar insatisfação ao obsessor e este pode se voltar contra nós, ou seja, quem orientou a pessoa? Bom, primeiro que eu na casa espírita eu não estou sozinho, né? Se eu vou pedir ajuda a uma pessoa, eu peço em nome de Jesus, eu vou lá em cima. Porque muitas vezes eu não sei qual a minha condição, o meu cacife para chegar e interceder por alguém, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Porque senão o companheiro diz assim, quer comprar o barulho dele, né? Tudo bem, vamos ver se tu é bom mesmo, né? E eu tenho exemplos disso, de o professor José Jorge, muito conhecido aí no meio espírita. Ele fez uma palestra, falou lá de caridade, de amor, e teve um companheiro espiritual que o seguiu durante uma semana inteira. Depois ele fez outra palestra, e aí o companheiro disse assim, depois da palestra, agora eu vou embora, porque eu sei que o que você falou realmente você faz. Então eu sempre intercedo por alguém. Então alguém que chega na casa espírita traz o problema da obsessão, que nós vamos indicar o tratamento espiritual, eu não estou sozinho ali, né? Eu estou trabalhando com espíritos que estão ali cuidando daquele trabalho, estão me inspirando ali. Estou em nome de Jesus trabalhando, né, dentro da casa espírita. Não estou ali trabalhando para mim, né? Então, e estou me preparando para isso. Mas pode acontecer, como acontece às vezes, do espírito ficar irritado por alguém que está querendo ajudar a coisa. Mas não esqueça que nós estamos dentro de uma casa espírita, e dentro da casa espírita nós temos uma proteção. Por isso que eu digo, toda vez que nós tivermos que ajudar alguém, principalmente na sua parte mediúnica, obsessiva, o ambiente é a casa espírita, tá? Por isso que nós não devemos fazer da nossa casa de lugar para trabalhos mediúnicos. Nossa casa não é para esse tipo de trabalho. Lá é para fazer o culto no lar, mas não para trabalhos mediúnicos. Porque às vezes nós vamos nos ligar a companheiros que vão ficar chateados por isso, por aquilo. Então você está comprando, então vamos ver se isso é bom. Entendeu? Mas eu, dentro de uma casa mediúnica, eu estou ali a trabalho do Cristo. Eu estou ali sob a proteção dos espíritos da casa também. Entendeu? E aí eu passo... Aí, no caso, fora da casa espírita. Fora da casa espírita, você está exposto. Aí, por que você está exposto? Qual é a minha condição para que eu chegar e possa... né? Teve um fato de uma companheira que foi... O companheiro teve uma crise na rua, né? E ela foi lá e rezou lá para ele, para que ele pudesse se restabelecer, e foi dar um passe nele, na rua. E ela sentiu o baque na hora, de um espírito que estava obsediando, falou assim, mas você quer comprar o barulho dele mesmo? Então agora eu vou te perseguir. Ela, na vidência dela, foi assim. Entendeu? Então, fora do ambiente, tomemos um pouco de cuidado com isso. Podemos convidar as pessoas a vir à casa espírita. E quando nós entramos na casa espírita, claro que vai passar pelo processo que é necessário passar. Convidar, nós podemos convidar, tá? Mas aí, sobre a questão, você precisa fazer desobsessão, você precisa se tratar, nós sabemos, nós podemos ter uma conversa sem que a gente possa permitir que o obsessor sinta uma interferência naquilo, tá?
tá? Agora, se a gente também nos preparamos, se a gente faz as nossas preces, estão sempre ligados às coisas boas, estamos fazendo bem, nós também temos a nossa proteção sempre individual. Isso com certeza nós temos, tá? Fernando, a pessoa diz que gostaria de saber mais sobre a obsessão de encarnado para encarnado e pergunta se o apego em relações amorosas pode ser considerado um tipo de obsessão. Já diziam nossos amigos budistas que toda a causa de sofrimento está no desejo e no apego. Essa frase é de Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, e se a gente analisar, a gente vê o quanto ela tem uma verdade dentro dela, né? Porque o que causa sofrimento em nós? Quais são os apegos? Geralmente apego a gente acha que é só dinheiro, mas sentimento é apego. Se esse sentimento nos levar a querer dominar o outro. Porque quem ama, liberta. O amor liberta sempre. Então, se é um amor que aprisiona, não quer dizer que não tem amor. Tem amor, mas tem amor com apego. Por isso que ele está levando a um aprisionamento ao invés de uma relação saudável entre os dois. Por isso que assim, a gente não tem que ter medo de obsessor. Porque o olhar não é para fora quando se fala de obsessão. Se a gente analisar espíritos de provas e expiações, todos nós já fomos, somos ou seremos obsediados ou obsessores. Porque é o que nos qualifica. Se são os vícios, os desejos, os apegos que fazem com que esses processos aconteçam, e nós temos tudo isso em nós, em maior ou em menor grau, a gente vai estar sempre passando por esses processos. A gente vê o quanto esse processo é comum no mundo de provas e expiações. Então o olhar não pode estar para fora, o olhar tem que estar para dentro. Esse sentimento que eu estou alimentando está fazendo bem para mim, porque o apego causa um sofrimento extremo. A gente querer controlar o outro causa um sofrimento extremo. Primeiro porque o outro não consegue estar 24 horas na nossa vista. E quando não está na nossa vista, olha o sofrimento. O que está fazendo? Onde está? Está falando com quem? Está fazendo o quê? É um sofrimento extremo. Às vezes, muito maior, às vezes, do que quando a pessoa está do lado. Então, a gente tem que olhar para dentro de nós, para nós analisarmos os tipos de sentimentos que nós estamos alimentando em nossa mente, o tipo de ligações que esses sentimentos estão criando dentro da nossa existência, para que nós possamos mudar isso em nós. Mudando em nós, a gente naturalmente vai buscando companhias mais saudáveis dentro desses processos de ligações, porque a ligação por afinidade, ela é neutra. Ela funciona para todos os espíritos. Ela vai ser negativa a partir do momento que essa afinidade está calcada em algo negativo para esses espíritos. Mas quando nós estamos fazendo a caridade com um sentimento de amor no coração, nós estamos ligados a Jesus, que está fazendo um trabalho de caridade aqui na Terra por nós. É uma afinidade que se estabelece nesse momento. Então a gente vê que nós podemos utilizar essa lei divina para o bem, para as boas ligações, para o fortalecimento em nós daquilo que nós temos como virtude, que foi o que a Denise muito bem colocou ainda agora. Denise, quais são os aspectos, os comportamentos, enfim, de que maneira a gente pode tentar se observar para perceber que está sendo vítima ou iniciando uma obsessão? Através do autoconhecimento. Tem um livro de Divaldo que ele diz: digas o que tu pensas, que eu direi quem te acompanhas. Então, para isso, nós precisamos observar o que nós pensamos. Tem pessoas que me vêm aqui, eu já vi algumas vezes, para apresentar um estudo, e eu sempre falo isso nas apresentações do estudo: o pássaro pode posar, só não dá para fazer ninho. Pensar mal das pessoas ainda
ainda está no nosso nível. Ficar alimentando é que não dá. Quando eu digo que o pássaro pode posar, aquele mal-estar que nos causa determinadas atitudes do outro, ou alguma reação que eu reprovo no outro, observe. Não é que tudo que eu reprovo no outro, que tem um ditado, o que eu reprovo no outro é que eu tenho em mim ou na outra encarnação. Não tem nada de reencarnação. A causas atuais das aflições, nós sofremos muito pelas causas que nós criamos aqui e agora. É nessa encarnação que nós nos enrolamos muitas das vezes. Por que eu estou sofrendo? Pergunta para quê? Para que você, de novo, repito, saia da zona de conforto e que você já está em condições de fazer algo muito mais que hoje você está fazendo. Talvez você não esteja se percebendo, mas você é um trabalhador da seara de Jesus. E se você disse sim, se você foi convidado e disse sim, ou você disse sim porque foi voluntário, de qualquer forma houve o sim. Então você está apto a ser trabalhador da seara de Jesus. Agora, como é que eu posso ser melhor médio ou melhor trabalhador? Me percebendo. Não adianta eu olhar para o outro porque eu não conheço o outro como espírito. Eu não sei o currículo que ele tem, se ele já fez esse trabalho há mais tempo do que eu. Mas eu me percebo. O que eu posso fazer aqui e agora? Com certeza eu estou melhor do que estive ontem e estarei pior do que eu posso ser amanhã. Quando eu tenho isso como foco, a minha preocupação é me autoaprimorar. E não adianta eu tentar ser apenas a médium boazinha sem entender como é o processo. Emmanuel certa vez falou para o Chico que ele precisava estudar a mediunidade. E quando a gente fala da mediunidade, todo esse processo que a codificação nos traz, precisamos colocar em prática, precisamos trabalhar no bem e se esforçar para tirar do âmbito só do intelecto para a prática. Às vezes nós entendemos tudo. Quando nós oramos para São Francisco de Assis, pegamos a oração de São Francisco de Assis, todos aqui, penso eu que conheço, a gente fala: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. E quando é que nós vamos colocar isso em prática? Eu esqueço de que eu peço isso. E o Evangelho deixa muito claro: pedi e obtereis. O que nos cabe é nos responsabilizar de tudo que nós fazemos. Ou seja, o obsessor muitas das vezes é o nosso amigo. Para quê? Para que juntos nós cresçamos. Cada um agora tem 2 a 3 minutos aí para fazer suas considerações finais. Bom, primeiramente, tomemos cuidado com a auto-obsessão. Às vezes também nós culpamos o coitado do obsessor de tudo. E somos nossos próprios obsessores. Tomemos cuidado com isso. Tá? Numa passagem lindíssima de Jesus, que ele: reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estiveres com ele no caminho. É importante a gente tentar, porque acho que Jesus iniciou ali o grande trabalho da desobsessão no mundo, entendeu? É a reconciliação. Todos nós, enquanto estivermos encarnados, enquanto estiver aqui, não deixa para depois, tá? E resolver. Então é bom que a gente atente para isso. E uma outra coisa, que é o amor que vai fazer com que a gente seja alguma coisa melhor nessa vida. Vinha descendo Jesus com Mateus e João, e de repente se encontraram com Pedro. Quando se encontraram, nesse momento, uma mulher vinha com um menino paralítico no colo, e ela chega para Jesus e diz assim: você pode curá-lo, o Senhor pode curá-lo, por favor, cura o meu filho que é paralítico. E Jesus olhou para Pedro e disse: Cefas,
tome esse menino no seu colo e o ame como se fosse seu próprio filho. Você pode curar, Pedro, esse menino. Anda com ele. Então, o amor acima de qualquer coisa. Então nós precisamos amar, precisamos criar essa capacidade. E quanto mais criarmos essa capacidade, nós vamos nos desvencilhando do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que muitas vezes são os grandes causadores das nossas perseguições, dos nossos sofrimentos. Então, que agradeço muito a participação de todos. Muito obrigado por tudo. No primeiro momento, queria agradecer essa oportunidade, né, que vocês me deram, de nós podermos estar estudando e refletindo juntos, né? É sempre muito importante. Eu agradeço muito. Que possamos não enxergar esses obsessores, né, como espíritos perdidos. Tenhamos a consciência que todo espírito que está no mal está em grande sofrimento. Ele pode até não perceber que está em grande sofrimento ainda, mas ele está em grande sofrimento. Que possamos ter esse olhar de compaixão para esses irmãos. Porque, como nosso amigo Carlos muito bem colocou, é o amor que nos une. E é o amor que vai fazer com que esse irmão, em vez de se sentir odiado, em vez de se sentir perseguido, em vez de se sentir rejeitado, se ele se sentir amado, mesmo querendo o nosso mal, esse amor certamente vai tocá-lo no seu coração. E vai fazê-lo se aproximar da luz cada vez mais. E quando somos nós que estamos alimentando esses sentimentos maus com relação a outras pessoas, que possamos refletir que nós não merecemos isso. Como filhos de Deus, nós precisamos cada vez mais seguir a orientação do nosso Mestre. Brilhe a vossa luz. Nós precisamos nos ver como esses seres de luz que todos nós somos. Tem uma passagem do livro Missionários da Luz, na reencarnação de Segismundo, que o pai estava tão embrutecido, não querendo receber aquele inimigo, que ele estava todo enegrecido no seu perispírito, né? De tanto que a ponto de ele não estar conseguindo produzir espermatozoides para permitir a fecundação da mãe. Mas tão logo ele se liberta daquele pensamento obsessivo que ele estava se alimentando, naquele momento acontece uma transformação dele e se percebe que ele era um espírito já de grandes conquistas morais. Já era um trabalhador que já estava trabalhando no plano espiritual com grande luz. Apenas o pensamento dele que fez aquela luz se enegrecer. Assim também somos nós muitas das vezes. Todos temos conquistas, todos temos virtudes. Vamos focar a nossa mente nessas virtudes, vamos focar a nossa mente no amor e fazer brilhar a nossa luz. Aí a gente vai transformar cada vez mais obsessores em amigos e convidá-los a participar de nós e fazer também brilhar as suas luzes, que eles também têm. Muito obrigado, meus irmãos. Certa vez nós estamos fazendo o Evangelho no Lar e eu percebi que tinha um espírito obsessor, né? Ainda mais no início que a gente começa a estudar a codificação, a gente fica apavorado com o obsessor. E aí, perguntando um dos nossos mentores, o que aquele obsessor estava fazendo na minha casa? Afinal de contas, a casa é minha. E o mentor, esse nosso mentor virou para a gente e falou assim, é porque ele queria aprender a tomar café. Ele queria saber como é que é uma vida em família. Ele queria saber como é que se faz o Evangelho no lar. Então, quando Jesus e Kardec nos coloca que fora da caridade não há salvação, às vezes nós estamos com a oportunidade na mão de sermos esses caridosos, de colocar esse amor em movimento, de ampliar o nosso aro de amor sem que nós nem percebamos. E às vezes tem um irmão que está ali em desalinho. E o que ele quer? Lavar louça. Aprender a lavar louça.
As mulheres aqui ficaram felizes, né? Vamos pegar os nossos obsessores e transformá-los em irmãos. Convidá-los a vir também a dizer sim para essa seara do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada, meus irmãos.